Olá, graça e paz. Estamos aqui no programa O que a Bíblia diz. Eu sou o pastor Rafael Lacerda. Estamos aqui em uma temporada maravilhosa falando sobre o fruto do Espírito versus a obra da carne. Já caminhamos bastante no entendimento, já entendemos o que é a obra da carne, o fruto do Espírito, e agora estamos um por um do fruto do Espírito estudando para que a gente tenha uma melhor compreensão e a gente possa desenvolver isso em nós através do Espírito Santo. Hoje nós vamos estudar 4 dos frutos do Espírito, 4 das qualidades do fruto do Espírito. Nós vamos estudar a paciência, a amabilidade, que é a gentileza, a bondade e a mansidão. Vamos, ler o texto aqui para que a gente fique fundamentado na palavra de Deus. Gálatas 5, nós vamos ler o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, esses que nós já estudamos, e paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Vamos estudar hoje aqui, nós vamos falar sobre a paciência. E falando sobre paciência, a gente já tem aquela dificuldade, A gente geralmente é muito impaciente. Hoje, no mundo atual, a gente quer ter as coisas o mais rápido possível, tudo pronto na hora, direto. Mas o Senhor fala que uma das nossas qualidades como cristão, aqueles cristãos que dão mesmo fruto, que têm uma intimidade com o Senhor, é a paciência. E a melhor descrição, talvez, para a paciência é longanimidade. Como a gente vê até mesmo em algumas outras versões, é de ter um ânimo longo, de ter de fato uma paciência, de ser uma pessoa calma, não resolver tudo de uma vez, mas fazer tudo no tempo que tem que ser feito. Alguns irmãos falam que o cristão não pode ter o estupim curto. Eu digo para você que nem estupim o irmão cristão pode ter. Ele tem que ter a paciência necessária. Nunca, jamais perder a paciência. E estudando biblicamente, a gente vai perceber várias coisas, vários versículos que Deus fala sobre a paciência, que é algo que precisa de ser desenvolvido em nós. E a Bíblia vai dizer em Provérbios que é melhor o homem paciente do que um guerreiro. E o que isso quer dizer? O homem paciente, ele tem uma capacidade de resistir. O homem que é paciente, ele tem uma capacidade de esperar o tempo certo. E é por isso que a gente precisa de ser paciente, é preciso que a gente precisa de buscar essa paciência. Não é sair por aí lutando, fazendo, guerreando, brigando, mas ter paciência, buscar no Senhor, esperar, ter resiliência, resistir. Porque se nós conhecemos e confiamos em Deus, nós vamos aprender a esperar. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. E se Deus sabe, e se Deus pode fazer, o nosso papel é confiar. E a gente precisa desenvolver essa paciência em esperar o tempo certo para todas as coisas. Até porque a paciência, é essa que alcança o tempo certo. A paciência, aquele que é paciente, ele vai sempre chegar na hora que tem que chegar. Porque ele não está correndo demais e nem está atrasado, mas ele está paciente, ele está no tempo certo. Às vezes, algumas pessoas, por uma impaciência, até alcançam o lugar que queriam alcançar, mas ainda não estava no tempo certo. E aí acaba fazendo o que não estava preparado, não estava no momento certo para ser feito. Se a gente alcança esse lugar de paciência, a gente consegue preparar tudo da melhor forma. Aquela pessoa realmente que planta uma semente e é capaz de esperar que a chuva venha, esperar o crescimento, esperar a frutificação. E é por isso que a gente precisa de ser paciente, para ver os processos, acompanhar o processo, mas também alcançar o tempo certo, a maturação e o que Deus tem para nós. A paciência também, ela precisa de atuar diretamente nos nossos relacionamentos. A gente costuma perder a paciência com pessoas, a gente costuma perder a paciência em algumas situações,
Mas perder essa paciência, ela demonstra fortemente que a gente não está confiando em Deus para mudar uma situação ou para mudar uma pessoa que seja, mudar uma instituição ou mudar aquilo que a gente acha que precisa de mudar. A gente precisa de ser paciente, confiar em Deus que Ele vai fazer, Ele vai mudar. Se a gente não consegue ser paciente, a gente não consegue entender o próximo. A gente não consegue entender e conseguir de alguma forma ajudar, auxiliar, entender as limitações das pessoas, porque a gente não está sendo paciente, a gente não está ouvindo. Então a gente precisa de aprender isso, aprender a ouvir, aprender a esperar, né? Aprender de fato e entender as limitações de cada um. E mais do que isso, entender que cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem uma forma de fazer e aí ela ainda está em desenvolvimento. Assim como eu não posso exigir de uma criança de 3 anos fazer um para-casa como uma criança de 10 anos. E muito menos de exigir de uma criança de 10 anos de fazer um trabalho de TCC para uma pessoa que está mais avançada. Nós precisamos de entender cada processo. Em vez da gente explodir, sair julgando, ficando com raiva, a gente pode pegar esse tempo, viver paciente e cultivar o fruto da paciência e saber qual que é o processo que Deus está fazendo. Tendo misericórdia com as pessoas, perdoando as pessoas e auxiliando cada uma delas em seu crescimento. E eu quero te falar uma coisa, perder a paciência é um sinal de independência de Deus. Se você anda perdendo a paciência demais, se você acha que você está muito impaciente, você está dependendo de você mesmo. Você não está confiando em Deus. Você não está entregando o processo na mão daquele que sabe fazer, daquele que sabe a hora de fazer e sabe, além da hora de fazer, sabe como fazer. Então, que você desenvolva o fruto da paciência da sua vida. Outro fruto é a amabilidade, e aqui nós vamos chamar de gentileza, né, que é a palavra do grego traduzida, gentileza. Gentileza envolve agir com ternura, ser sensível, usar a suavidade para resolver as coisas em uma atitude de humildade. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, a forma que você trata as pessoas vai mudar. Você não vê valor só nas coisas, mas você percebe o valor que cada pessoa tem para Deus. E sabendo o valor que cada pessoa tem para Deus, você se torna uma pessoa amável. Você vai exercer a gentileza. Você vai ser uma pessoa que tem compaixão. Você vai ser misericordioso e até mesmo você vai ser generoso com as pessoas. Eu ouso dizer que a amabilidade, que a gentileza tem que ser notada na vida de um cristão. Não é só pedir por favor ou por licença, mas agir o tempo inteiro em uma educação, em uma suavidade extrema. Por quê? Nós temos uma referência. A nossa referência é Jesus. Jesus, o tempo inteiro, exerceu compaixão. Ele foi compassivo com todos. Nenhuma vez Jesus ignorou pessoas que estavam pedindo para ele algo, mesmo que ele não fosse dar. Jesus nenhuma vez tratou as pessoas mal, ele sempre tratou com suavidade e muitas vezes até perguntando para ela o que elas precisavam. Você precisa de agir como Jesus fez. Ele colocou o próximo em primeiro lugar e você precisa de colocar o próximo. E eu quero te dar uma dica para você ser gentil. Não seja pedra de tropeço para ninguém. Não fique no caminho de ninguém. Ao contrário disso, seja uma ponte. Ajude, auxilie, demonstre o amor, aconselhe, fale, ajude as pessoas. E assim você vai demonstrar certamente a gentileza, a amabilidade, essa suavidade que é servir a Jesus, colocando o outro em primeiro lugar e sendo muito, mas muito gentil em
tudo que você faz. Uma outra característica do fruto do Espírito que precisa de estar em nós é a bondade. É fazer o bem não simplesmente para agradar as pessoas, mas fazer o que é justo. A bondade, ela vai estar muito ligada ao que é da justiça, ao que é justo, ao que deve ser feito por todos. A bondade, ela é gerada em nós pelo Espírito Santo. Ele vai nos capacitar de uma certa forma ou de uma forma bem real a andar na verdade e zelar por aquilo que é certo, aquilo que é justo em todo o tempo. E a gente vai andar no meio da bondade. A gente vai desenvolver uma capacidade de conhecer tanto a bondade e o que é certo e o que é justo, que a gente vai em todo o tempo rejeitar tudo que é ligado à maldade, tudo que é ligado à perversidade, tudo que não provém de Deus. Deus é bom. A bondade, ela vem de Deus para mim e para você. A gente não é capaz de ser bom se não tivermos em Cristo Jesus. Ele foi bondoso, mandando o Filho dele morrer em nosso lugar para nos salvar. E por isso, nós podemos também exercer a bondade de Jesus Cristo. Uma outra característica que tem do fruto do Espírito que a gente precisa desenvolver é a mansidão. A mansidão é domínio sobre controle. A mansidão é a capacidade que nós temos de viver a nossa vida sem causar mal ao outro, com suavidade, assim como na gentileza, assim como naquilo que nós estamos exercendo da bondade. A bondade é uma capacidade de termos essa calma em todos os tempos. Não é ficar desesperado por causa de qualquer coisa, não é se desesperar em qualquer situação, mas ter mansidão para com todos. Um exemplo de mansidão maravilhoso é Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele desce na terra, ele fala: troque o fardo comigo, eu sou manso. E Jesus Cristo é esse exemplo de mansidão. Ele foi manso em todo o tempo e, além disso, ele falou que o fardo dele é suave e ele tem essa mansidão, essa paz para a gente poder caminhar. Uma dica para você andar em mansidão: não seja reativo. Guarde suas emoções, guarde aquilo que vem, guarde toda a informação, fique calmo, tranquilo, não seja reativo, pense no que você vai fazer. Essa mansidão a gente consegue com a proximidade de Jesus Cristo, a proximidade que a gente vai ter dele o tempo inteiro. A gente sabe que a mansidão ela precisa de ser desenvolvida, ela vai ser desenvolvida quando a gente estiver em confrontos, em dificuldades. Mas é uma mansidão que quando a gente consegue ter essa mansidão, esse pensamento calmo, não ser desesperado, não ser afoito, a gente consegue colocar as coisas no lugar para tomar as melhores decisões. E não confundam mansidão com falta de ação, mas a mansidão é alguém que age, mas age com mansidão, age com suavidade, age no tempo certo, não sendo reativo às suas emoções, mas fazendo aquilo que é certo. Por quê? Porque ele tem bondade, porque ele tem gentileza e porque ele tem paciência. Assim é uma pessoa que é cheia do fruto do Espírito, tá? Que Deus te abençoe, que Deus possa te encher de mansidão, de paciência, te encher de bondade, te encher de gentileza, que você possa praticar o fruto do Espírito na sua vida em nome de Jesus. Se você perdeu algum dos programas, algum dos capítulos dessa série, que você possa acompanhar aí pelas nossas plataformas digitais no YouTube. Que Deus te abençoe e te aguarda aqui para o nosso último programa falando sobre o fruto do Espírito e sobre a obra da carne. Deus te abençoe.